ler. Posso ler? Depoimento de Adamastor de Souza, entrevistado por Miriam Mirella, Araucária, 28 de janeiro de 2003. Realização Museu da Pessoa, entrevista número MTP 41. Ok, grava. Vou pedir para você repetir então, fala o teu nome, o local e data de nascimento. Chamo-me Adamastor de Souza, nascido em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, aos 19 dias do mês de outubro de 1938. Quando você entrou na Petrobras? Eu fui admitido na Petrobras, na Superintendência da Industrialização do Xisto, em 2 de maio de 1972, no cargo de mecânico de manutenção. E qual foi a tua trajetória dentro da Petrobras? Eu comecei como mecânico de manutenção na nossa oficina lá, que fazia parte, na época, a divisão de manutenção, né? Depois foi a DIEC, né? Divisão de equipamentos. E a nossa oficina era dividida em 5 seções. E eu pertencia à seção de mecânica de campo, que fazia a manutenção dos equipamentos dinâmicos, né? Tinha movimento, né? Rotação e tal. Então você sempre trabalhou? Sempre nessa área. E sempre lá na Superintendência em São Mateus do Sul. E explica um pouco o teu trabalho. Bom, na época que eu fui admitido, lá em maio de 72, a usina já estava em pré-operação. Então tinham terminado os testes todos a frio, né, dos equipamentos, e daí já começaram a operação propriamente dita, né, a quente, né. E na semana que eu entrei, então nós fizemos teste de estanquidade de toda a usina, né. Depois feito isso, teste de estanquidade. O que significa isso? Ver se todos os vasos e lá tem precipitador eletrostático, né, estavam bem vedados para impedir a entrada de oxigênio por causa da explosividade, né, do gás que é produzido depois, né. Então, daí a usina partiu a quente, daí teve uns problemas na partida, o sistema de descarte depois do xisto retortado não funcionou adequadamente, né, foi feita uma modificação pelos engenheiros mesmo do xisto, né, que aquilo era um projeto, uma empresa norte-americana que ganhou o projeto de projetar a usina e foi feito segundo o projeto deles, mas a unidade de descarte, que era a unidade 4, ela não operou, sabe, não dava condições de operar. Daí eles fizeram essa modificação, quer dizer, bypassaram essa unidade 4, né, e daí a usina partiu. Daí começou a ser problema, né, porque lá é uma parte de processo, né, e uma parte de mineração, e faz parte da divisão de processamento lá. Na época fazia era a seção de britagem, de granulometria do material, né, do minério mesmo, né. E na mina sai aqueles, chamam mataco, né, aquelas rochas grandes. Daí ela é deixada numa granulometria adequada para ser retortada, né. Qual é a consequência? Quer dizer, o xisto é um minério? É uma rocha, né? É uma rocha. E ela é minerada, né, como é mina de céu aberto, né, não é mina subterrânea. E a rocha, então, ela é deslocada através de explosão com dinamite, né. Então fica aqueles pedaços grandes, né. Acho que até de 1 tonelada, nunca pesei, mas tá. E aquilo passa numa britagem primária primeiro, né, para deixar numa mesma medida, né, e depois vai para uma britagem secundária que deixa na granulometria que o processo pede, né. Mas se transforma em quê? Uma pedra grande transforma em pedrinha pequena. Mas o que faz com essa pedrinha pequena? Põe na retorta, no forno, né, e através do fenômeno da pirólise, né, ela... Dá o quê? Porque o xisto, a pedra do xisto, ela é um folhelo, né? E
Então ela é meio porosa, né? Então ela é posto nessa granulometria para poder manusear, carregar e descarregar, né? Posto no forno, depois é insuflado um gás quente por baixo do forno, que chama retorta, e aí, através da sublimação é retirado o hidrocarboneto sob a forma de gás, né? Daí passa no processo da recuperação do gás. Transforma em gás. Transforma em gás. Depois tem um setor de ciclones, onde a parte pesada, né, a partícula pesada, ela condensa por si própria dentro desse ciclone. E a outra parte é condensada dentro de um precipitador eletrostático, que na verdade é uma bateria gigante, né? E ela tem as placas, né, os eletrodos, então a energia elétrica fica pulando, vamos dizer assim, passando dos eletrodos para a placa e o gás circulando ali no meio. Então a partícula pesada é ionizada e jogada contra a placa. E ela condensa e por gravidade ela chega no fundo, tem um vaso no fundo, né, que coleta tudo e aquilo é transferido através de bomba para os tanques, né. E a parte de gás mais leve tem um condensador de tipo gás-água, né? Ele é condensado ali, é recolhido num decantador depois por diferença de densidade, né? E o óleo é bombeado para os tanques também. E o gás remanescente daquilo vai para uma unidade de enxofre, onde é recuperado o enxofre e o gás combustível, gás de processo, um pouco de nafta. Esse é, em síntese, o processo Petrosix, né? Ele é um processo contínuo, né? O forno vai sendo alimentado continuamente e descarregado continuamente, né? Então a gente trabalhou na área de manutenção dos equipamentos dinâmicos, mas como os equipamentos estáticos deram bastante problemas também no começo, então os nossos equipamentos não operavam, né? Estavam lá bonitinhos, então a gente ia ajudar o pessoal que era dos equipamentos estáticos lá, fazer as manutenções necessárias. E fala um pouco pra gente assim, de alguma coisa que você considere interessante, assim, marcante da história da Petrobras ou da sua história na Petrobras. É que o xisto, né, no Paraná, eu acho que no Brasil na época era uma tecnologia assim pouco conhecida, né? Porque essa usina daqui, ela foi projetada e fabricada pelos estudos que foram feitos em Tremembé, né, no estado de São Paulo lá. E lá eles montaram a planta piloto, né, e levantaram todos os parâmetros para fazer uma unidade maior. E como o xisto aqui do Paraná ele tem um teor de umidade menor do que o lá do Vale do Paraíba, e mais rico também em hidrocarbonetos, né, foi feita essa usina aqui. Era uma planta piloto. E eu confesso, cheguei lá, não conhecia nada de indústria petrolífera. Eu trabalhava com mecânica pesada, mas não. E daí, primeiro, a curiosidade, né? E o pessoal foi feito treinamento, né, dos operadores, inclusive do pessoal da manutenção, né, teve treinamento de segurança, porque a gente veio da indústria aí onde o problema de chama, né, e de fogo não era tão crítico assim como lá, né? Lá a gente entrou numa linha dura mesmo de treinamento, inclusive em combate a incêndios, e o treinamento o pessoal lá sempre fazia nas piores condições do ano, que era junho e julho, que é um frio danado, né? Com chuva, né? E nós ia fazer treinamento de combate a incêndio, porque a filosofia era a seguinte: se a gente estava treinado para uma pior condição, né, vamos dizer, entre aspas, uma melhor condição no verão só, né, seria, quer dizer, mais fácil, a gente não ficaria com medo, né, porque o primeiro treinamento, confesso, havia lá um tanque redondo, né, que chamava de Maracanã, apelidado de Maracanã, e punha um combustível lá dentro, e tocava um fogo. Primeiro era contra o vento, depois era a favor do vento, né? Vinha aquela chama, assim, a gente tinha que ir lá e apagar. Então, sob esse aspecto de segurança industrial, né, foi muito bom, né? Esse treinamento era rigoroso mesmo.
E teve problemas de equipamentos, né, que não corresponderam à expectativa que o pessoal esperava, né. Daí com o sistema de britagem secundária levou uns 2 anos e meio, 3 anos para resolverem mesmo, né, o problema. E depois teve um problema com compressores, né, que não tinha tecnologia, acho que nem hoje deve de ter, tem o que a Petrobras formou, né. Essas máquinas de grande porte que foram fabricadas no exterior, né, como o superintendente da época falava, o Dr. Bruni, que não existia equipamento no mundo, né, para a indústria xisto, né. Então eles pegaram equipamentos que eram usados em indústria correlata, né, como siderúrgicas, né. Então foi pego os compressores de lá e aplicado aqui, adaptado aí, né, e daí teve uma série de correções para fazer, né. E muitas soluções que o pessoal conseguiu, foi tudo com engenheiros, tudo jovens na época, né, estavam começando a vida profissional, um pessoal dedicado. E também lembro uma vez de um problema num ventilador lá, que era crucial para o processo, né, que ele empenou tudo, daí o pessoal deu como não tinha sobressalente, né, nunca ninguém imaginou que ia acontecer aquilo, então o pessoal fez um reforço nele lá, mais ou menos, né, e daí foram levantar o material mais adequado, né, aquele material não era adequado para aquela circunstância, e daí eles foram consultar a literatura, né, e acharam uma literatura norte-americana, né, a solução que eles tinham feito nesse ventilador sem eles conhecerem essa literatura. Depois que pegaram essa literatura, daí eles confirmaram lá, fizeram, tinha feito certo, aí fizeram um projeto bonito, desse o setor de CEIEC, né, setor de inspeção de equipamentos, verificou o material certo, né, deve estar até hoje lá rodando. Tem mais alguma coisa, assim, algum caso, alguma coisa que você queira falar da história da empresa? A empresa, na época, ainda é uma das melhores empresas do Brasil, mas na época a gente teve muito apoio e oportunidade a unidade lá foi crescendo e a gente foi crescendo junto, né? Então eu entrei mecânico, mas não fiquei muito tempo mecânico, logo fui para supervisão, né, do pessoal. E praticamente em 10 anos tive 3 ascensões verticais, né, sem contar as horizontais. E daí hoje a gente olha para trás, né, diz como é que a gente conseguiu fazer aquilo, mas conseguiu. O senhor você é filiado do sindicato? Sou Sindipetro. Tem algum cargo? Não tenho cargo. Eu esse ano passado, agora, eu auxiliei o sindicato em 2 eventos aí que os outros sindicatos filiados à CUT precisavam de mesários, né, e fiscais de eleição de outros, foi do sindicato dos bancários que eu trabalhei, e o sindicato dos professores. Então a gente foi dar uma mão lá durante a eleição deles, né. E aqui no sindicato, por enquanto, não tenho cargo. Eu acho que estou pouco preparada queria fazer uma reciclagem, né? Porque sindicato é uma coisa complicada, né? O senhor está aposentado? Aposentado. Quando que o senhor se aposentou? Me aposentei em 31 de maio de 1990. Na época eu era considerado aposentável, né, que eu já tinha o tempo completo. Daí durante o governo Collor, que assumiu, né, ele baixou um decreto aí em todas as empresas estatais, né, que o pessoal tivesse o tempo completo já aposentável, era para se aposentar. E o que mudou na sua vida depois da aposentadoria? Depois da aposentadoria, 1 ano eu fiquei descansando, né? Depois fui fazer um curso aí, fazer um curso técnico, mas depois eu tenho uma filha ainda menor, né? E ela começou a estudar,
Daí a escola particular, né, não tem mais... Porque enquanto eu era funcionário, eu tinha o salário de educação da empresa, né, ela fazia convênio com as escolas. E depois aquilo perdi esse direito, por causa da aposentadoria, daí tem que bancar na escola particular. Então eu tive que parar, né, de estudar, mas pretendo voltar a esse curso. E no meio tempo trabalhei um pouco nas indústrias, aí trabalhei em indústria siderúrgica, trabalhei em indústria de papel. Mas depois começou a dar muita crise de desemprego, né? E quando a gente vai se oferecer, que na hora da seleção o pessoal fala, mas você já está aposentado, quer dizer, o teu feijão está garantido, deixa o teu colega aí que está, né, precisando. Daí eu passei mais para fazer manutenção doméstica, né? Mas como eu não tenho uma ação formal, né? É de ouvir dizer, né? Propaganda da boca, olha lá, o seu Damastor arrumar chuveiro lá. O pessoal, chuveiro lá em casa, queimou, tá? Daí eu vou dar um jeito lá. Ah, uma válvula de descarga, aconteceu isso. Ah, a torneira, não sei o quê. Tem que trocar a correia da máquina de lavar roupa. Então, eu acho que não vou conseguir mais trabalho efetivo. Depois que o senhor se aposentou, que você se envolveu mais com o sindicato, assim, tá? Eu estou mais envolvido com o sindicato. Daí me filiei na PAR, né? Depois teve esse problema de migração, né? Eu achei que não era interessante migrar, e acho que não é. E não pretendo migrar muito do meu plano, porque é saudado, né? Então, fazer o quê? Não tem o que fazer. E daí eu me envolvi mais, né? Para estar mais a par. Mas o pessoal, depois que aposenta, espalha muito, né? O sindicato é uma forma também de De aglutinar. Só que são poucos, né? Quase sempre é o mesmo grupo, né? Daí lá tem um sinuquinha, né? Tem lá uma sala de jogos para navegar na internet, dá para jogar um baralhozinho lá, um truquezinho para passar o tempo. E o que o senhor acha dessa iniciativa, desse projeto, essa parceria do sindicato com a Petrobras para contar a história através da visão dos seus trabalhadores? Agora, esse ano faz 50 anos, né, da Lei 2004, né? E é uma atitude louvável e necessária até, né? Porque esporadicamente eu também sou associado da Ambep, né? Então vem o jornalzinho deles, né? E no nosso jornal também da Petros vem só flashes assim, né? Contando a história dos pioneiros, né? Algum fato isolado, assim, né? Da tempo da exploração e produção, né? Primeira refinaria, tá, o pessoal. E agora eles estão fazendo um inventário amplo, né? Para o pessoal saber, né? Conhecer historicamente e fazer uso da tecnologia que foi conseguida esses últimos 50 anos, né? Que a gente contribuiu com um pouquinho, né? Mas um pouquinho de cada um faz um volume grande, né? E o corpo técnico assim, da Petrobras é muito bom, né? E em refinaria não sei se tem tanto esse problema, porque eu nunca trabalhei em refinaria, mas lá no xisto teve equipamento lá que deu cada surro, né? Lá que... Aí o pessoal conseguiu resolver, né? Fazia uma vez, quebrava a cara, fazia outra. E essa relação do sindicato com a empresa, como é que o senhor vê essa relação? Às vezes ela é meio truculenta, né? Que nesses últimos anos, né? Teve uma empresa teve uma postura assim, o pessoal acha injusta, né? Que o pessoal que se dedicou tantos anos a construir a empresa,
E estavam falando em privatizar, né, em fatiar, e daí o sindicato começou a... Porque o sindicato é que nos representa, né? Eu sozinho não posso ir lá na diretoria, né? Tem que ter uma associação, né? E eu achava antes que havia muita associação no Brasil de petroleiros, né? Mas cada um puxava a brasa para a sua sardinha, né? Graças a Deus, faz uns 2 anos que eles se uniram, fizeram uma frente única, né? Daí tem mais possibilidade. Porque a IPET cuidava do pessoal terceiro grau, né? De engenheiros, né? As TAP tinham a prioridade dele lá na Bahia, né? Nosso sindicato tinha prioridade aqui do Sul, então estava tudo meio... Era um monte de esforço, mas tudo disperso, né? E com esse aglutinamento na federação, né, do sindicato, FUP, mais a STAP, que é um sindicato grande, né, tem muitos membros, e a IPET, então a gente fica com uma condição assim melhor de negociar, né? De negociar. Porque eu acho que o sindicato ele não pede nada impossível, né? Porque como o sócio majoritário da empresa é o governo, então o governo de plantão lá resolve fazer uma política que é até lesiva aos interesses nacionais, né? Então começa a oprimir, né? Então basta ver a nossa questão salarial, né? Desde o plano real, né? Foi achatando, a gente passou, teve que fazer bico, né? Que nem eu faço. E falo que a minha senhora, ela... Acho que poucas mulheres trabalham tanto como ela em casa, mas ela nunca precisou trabalhar fora, né? Ou para fora. E agora, depois que me aposentei de uns 5 anos para cá, ela costura, né? Costura muito bem, por sinal. Então ela teve que, além de fazer o serviço da casa, eu dou uma ajuda, né? Dou um apoio logístico. Enxuga a louça, joga o lixo lá. Mas ela teve que, porque nós estávamos com a nossa filha em faculdade particular, não conseguiu passar em faculdade pública, né? E faculdade particular, né? Pesado. E eu posso dizer que não tenho um salário assim ruim, né? Porque consegui ter progresso dentro da empresa, né? Mas assim mesmo a coisa apertou de um jeito. Custo de vida, né? É, custo de vida. Não acompanhou. Então, seu Domingos, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? A gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. É só... A gente fez muita amizade, né? Nós não sei se por a unidade, ou por a unidade ser pequena, a gente era como uma família mesmo, né? Então a gente conhecia todo o pessoal do processo, o pessoal que eram os trabalhadores lá da mineração, que a gente ia dar algum apoio de manutenção lá também, né? E o pessoal, o escritório era perto, o setor do projeto era tudo pertinho, né? Tudo numa área pequena. Então lá dentro, né, a gente era o superior e subordinado, né, mas fora a gente ia no clube, lá jogava futebol, jogava vôlei, brincava com sinuca, fazia time dos funcionários, né, peão, né, que a gente chama, contra os chefes, né, ganhava deles, tirava. Fazia eles pagar os micos lá. Daí quando eles ganhavam, a gente pagava e ficava sempre nessa. E isso até a gente sente falta, né? Porque foi, né, um tempo bom. Foi trabalhoso, mas foi um tempo bom. Então, seu Damastor, muito obrigada. Vou agradecer pelo depoimento. E a gente teve orgulho, né? Tem satisfação, orgulho, um pouco de vaidade, talvez ter pertencido efetivamente essa empresa, né? Durante tantos anos. A gente conseguiu realizar projetos da vida particular da gente, né? Por estar numa empresa boa, né?
Muito obrigada.